A paz do Senhor, cá estamos nós em Romanos, capítulo 12. E Paulo, ele já começa dizendo: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que vocês sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, porque essa é a forma de adorá-lo, ou seja, santo, separado. Deus, ele já começa dizendo, ele só recebe a adoração de um povo que tem um sacrifício, qual? Adorá-lo a ele em santidade, ou seja, ser separado. Então aqui já demonstra que não é qualquer adoração que Deus resolve receber de bom agrado porque, fulano está me adorando. Não, precisa ter um comportamento santo, separado. Aí Deus recebe a adoração. Ou seja, eu estou toda torta fazendo o que eu quero, do que eu bem quero na igreja, depois eu entro para a igreja e começo a adorá-lo. Não, primeiro ele já ensina dizendo, vocês precisam entender que precisa ter um corpo sendo um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Eu posso adorá-lo a ele, posso adorá-lo. Mas se o meu corpo, a minha conduta, a minha vida não estiver santa, não, essa adoração Deus não recebe. É barulho, é fantasia, é carnaval, gospel, mas não é a adoração de Deus. E a gente vai lendo, a gente vai vendo que o culto racional é aquele que apresentamos com a nossa santidade, quando escolhemos uma vida que agrada a Deus, ao invés de sermos escravos do pecado. O nosso corpo é um sacrifício vivo, não é um sacrifício que precisa ser literalmente queimado, como era antes, né? Tinha o sacrifício de queimar os animais, etc. Não, mas é o nosso corpo de uma maneira figurada, dizendo, se entregue ao altar de Deus, morrer para o pecado e renascer em Cristo, ou seja, ter uma mudança no nosso comportamento. Aí sim, Deus irá receber a nossa adoração. Então aqui demonstra pra gente que não é essa adoração de barulho, fantasia, um monte de fanfarrões dentro das igrejas pulando. Não estou dizendo que tudo não é poder de Deus. Não, mas se não tiver uma vida comprometida com Deus, sem mentira, sem engano, sem trapaceio, sem querer ser orgulhoso, sem querer estar avaliando todo mundo e a sua vida mesmo está toda torta, Deus não se agrada disso e Deus não recebe a adoração de pessoas assim. Está dizendo aqui. Esse texto do culto racional está ligado com a renovação do quê? Da nossa mente. A nossa mente. O ponto aqui é que vivemos por muito tempo no mundo e às vezes nós somos contaminados com a maneira de pensar do mundo, com a cultura que o mundo oferece, com as mentiras que o mundo oferece. E isso vai se enraizando na igreja como tem acontecido e automaticamente se enraiza dentro da gente. E a gente começa a ter uma mente errada, uma mente contaminada. E isso nós não podemos deixar. Não podemos entrar nos caminhos do Senhor com os mesmos pensamentos e com as mesmas ideias sobre o que é certo e errado, sobre quem somos ou o que estamos fazendo aqui. Nós precisamos ter uma convicção plena que Deus requer da gente santidade, ou seja, sermos separados, sermos pessoas que as pessoas veem na gente o verdadeiro Cristo em nós. Cristo, ele convidou várias pessoas para mudarem as suas mentes. Nós precisamos mudar as nossas vidas, as nossas condutas. Várias pessoas mudaram os seus comportamentos, como Pedro e vários outros, abandonaram tudo e passaram a andar com ele. E Pedro, como eu disse, é um deles. Paulo também fala sobre a igreja de Cristo, que é um corpo, onde um depende do quê? Do outro. Como igreja local, precisamos um dos outros, precisamos da pessoa que preside a igreja, daquele que congrega, daquele que prega. Precisamos das pessoas que cuidam das finanças, que vai à igreja, que limpam, que adoram, da mídia, enfim. Todos eles que estão dentro da igreja fazendo algo para Deus, são pessoas que precisam ter, primeiro, santificação ao Senhor, unidade, união para que as coisas funcionem. Por quê? Somos um corpo e Deus não se agrada de divisões dentro da igreja. Em nossas igrejas, um é melhor que o outro? Não. Como a denominação, a sede é melhor que a igreja que está mais afastada? Não. Como igreja de Cristo na terra, a denominação A, a denominação B,
é diferente uma da outra, uma é melhor que a outra. Não. Somos um corpo. A soberba nas igrejas hoje tem afastado tanto as pessoas como a presença de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 que a soberba procede o quê? A bênção? Não, a ruína. A altivez de espírito procede o quê? A bênção? Não, a queda. Quantas pessoas hoje nós estamos vendo caírem da fé? Caírem, por quê? Porque estão soberbas, estão arruinadas, estão com soberbas dentro da igreja, estão com divisão dentro da igreja. Considerando que cada um tem o seu papel no corpo. Uns foram chamados para quê? Para serem profetas, outros dirigentes do ciclo de oração, outros presidentes, outros líderes, seja o que for, mas são um só. É um só. Aquele que recebeu o dom de ensinar não tem motivos para invejar o que profetiza. O que profetiza não tem motivos para querer ser que o outro que está limpando a igreja é menor que ele. Aquele que tem o dom de falar bem não pode se achar melhor do que aquele que só sabe ler um versículo e ainda até gaguejando. O amor, ele está dizendo, não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai uns aos outros. Não sejais pessoas metidas, pessoas que querem ser melhor que o outro, porque sejam honestos. E ele está dizendo aqui, sejam honestos em sua autoavaliação. Ou seja, ele está dizendo bem claro, na sua autoavaliação. Avaliar quem? Avaliar a mim mesma. Não é eu chegar na igreja com uma fita métrica e ficar avaliando todo mundo, medindo todo mundo. Não, eu preciso me medir a mim, de acordo com a fé que Deus me deu, e não medir o outro. Deus, em graça, ele concedeu diferentes dons. Mas ele está dizendo, se for um líder, que faça uma liderança com responsabilidade. Não essa liderança que a gente está vendo aí, que é levada, como diz o outro aí, pela carne. Levada pela sua própria vontade. Muitas das vezes age pela carne. E quantos líderes eles lideram pela carne? Então Paulo, ele já começa dizendo aqui, cuidado a respeito de muitas coisas, Paulo está dizendo. Outra coisa que Paulo está falando bem claro aqui, vençam o mal com o bem. Em resumo, ele está dizendo, renovem suas mentes, esqueçam tudo que vocês acham que é correto, esqueçam os seus achismos, o que você acha, olhem para Cristo e aprendam com Ele, que é o único que é perfeito. Nós não somos perfeitos. Seja em tempos de alegria ou em tempos de tribulação, precisamos nos manter o que ele diz? Em oração. Ore, ore, ore. Então ele está dizendo bem claro, ore. Então devemos orar. Paulo também está dizendo, tenham prazer de honrar uns aos outros. Olha que lindo. Quantas pessoas hoje, líderes de igrejas renomadas, líderes de igrejas querem ser o quê? Aplaudidos, eles querem receber a honra, eles querem receber tudo. E os coitadinho que eu falo assim, dos irmãos simples, que são pessoas humildes, oh meu pai, eles não precisam de honra. Mas os líderes grandes que se acham precisam. Ele está dizendo bem claro. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Não, ele não está dizendo honra quem tem dinheiro, honra quem tem um carro melhor, honra quem é meu amigo, que leva para comer, que leva para jantar, que passeia comigo, que tem uma vida boa. Não, honrem a todos. E amem as pessoas sem fingimento. É isso que Deus está aqui, através de Paulo, dizendo às igrejas, ao povo. Amem com amor fraternal, tenham prazer. E ainda diz, parem de ser preguiçosos, tanto na vida material como na vida espiritual. Sirvam ao Senhor com entusiasmo. Não seja aquela pessoa que vai para a igreja, sabe? Ai, porque eu preciso ir. Não. Tem entusiasmo. Se alegra, reviva, tenha um renovo. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Não parem de orar. Não pare. Ele está dizendo bem claro, se vocês ficarem aqui sem a presença de Deus, não tem união, não tem fé, não tem nada, você vai morrer espiritualmente. Ajudem uns aos outros com prontidão. Enfim, Paulo está ensinando muitas coisas abençoadas para a gente. E como vamos ter essa transformação diária na nossa vida? Como? Como seremos transformados tendo relacionamento com Deus? Orando, lendo a palavra, estudando a palavra. Estudando a palavra, aí sim seremos transformados.
E quando nós somos transformados segundo a palavra de Deus, Ele está dizendo, você vai ter bom relacionamento com a sua família, na igreja, em qualquer lugar. Você vai ter um relacionamento com você mesmo e com Deus abençoado. Em relação ao próximo, em relação aos inimigos, em relação às autoridades, em relação a quem pensa diferente. Você vai ser tão transformada. Nós, mulheres, seremos transformadas lendo a palavra de Deus, que nós iremos ter atitudes e comportamentos muito virtuosos e muito inteligentes. Lendo a Bíblia, nós nos tornamos mulheres inteligentes, porque a Bíblia nos ensina tudo. Dá uma olhada aqui, tudo. Está me ensinando tudo. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente hoje. E isso, Paulo afirma que a atitude de autopromoção ou de pensar de si mesmo como um melhor que os outros deve ser abandonada. Devemos ser melhores para nós mesmos, para dentro das nossas casas. Devemos ser melhor para Cristo, para todo mundo. E olha só, deixa aqui um exemplo. Não devemos perder tempo naquilo que não é central. Presta atenção nisso. É como um médico que, enquanto há um paciente morrendo, está preocupado em discutir a cor da parede do hospital. Antes de podermos servir com os dons que Deus nos deu, precisamos primeiro ter responsabilidade, humildade, caráter em tratar as pessoas bem dentro da igreja. Tantos líderes, pastores, evangelistas, todo o ministério em geral. Quantos hoje estão preocupados, como está dizendo aqui, o crente está lá morrendo, pessoas dentro da igreja frias espiritualmente, e ao invés do pastor, do líder estar preocupado com essas pessoas, ele está preocupado se o dízimo não entrou, ele está preocupado como que está as finanças, ele está preocupado em viajar, ele está preocupado com tudo, enquanto tem pessoas que estão morrendo dentro da igreja. Então a ilustração que eu digo, quantas pessoas estão como um médico que, enquanto há um paciente que precisa de uma restauração, que precisa de uma palavra, ele está preocupado em discutir a cor da parede do hospital. Ou seja, o que ele está se preocupando com alguém que está lá precisando? Não está se preocupando. E quantos líderes estão assim? A igreja está assim. E Paulo vai terminando dizendo, olha, abençoe aqueles que estão te perseguindo. Não vai lá e queira tomar satisfação, brigar. Tem um monte de crente brigando na internet aí. Um monte de gente brigando dentro da igreja. Briga por causa de cargo, briga por causa daquilo, briga por causa daquilo outro. Tá dizendo bem claro. Parem. Tenham unidade. Tenham hospitalidade. Tenha comunhão. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que chorem. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Tenham amizade com gente de condição também humilde. Porque hoje as pessoas da igreja querem ter amizade com aqueles que têm, né? Com as pessoas que têm o melhor carro, a melhor condição financeira. E os irmãozinhos pobrinhos? E os irmãozinhos que às vezes nem tem um carrinho lá na garagem da igreja? Muitos não são nem olhados. Muitos até são desprezados. E a gente vai achando que tudo isso está certo. Não, a gente tem que ler a Bíblia, porque a gente aprende que está tudo errado. O pastor pode ter uma maravilhosa palavra, mas se a atitude dele é errada, se ele tem atitudes que não condizem com a palavra de Deus, ele é um líder fake, como diz por aí. Ele é um líder que só tem uma boa palavra. Somente isso. Então eu vou terminando aqui, senão eu não vou parar de falar. Ele está dizendo bem claro que os nossos corpos estejam como sacrifícios vivos. E isso está dizendo, não significa a gente pegar o nosso corpo, colocar numa lareira e queimar. Não é isso não. É muito figurativo. Aqui ele está dizendo literalmente para vocês e para a gente sacrificar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus orou, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, pode ser que para você pode pensar, poxa, mas está me pedindo coisas humanamente impossíveis. Não. Nós precisamos, sim, estar diante de Deus e não é impossível. Não vamos nos tornar santos, mas devemos nos tornar melhores cristãos, melhores pastores, melhores líderes e parar com mentiras, com falsidade, com engano dentro da casa de Deus. E sermos sacrifício vivo, santo e, consequentemente, vamos ter uma vida que agrada a Deus e as pessoas de qualidade. Deus não nos aceita, eu vou terminando aqui, Deus não nos aceita com base em nossa capacidade. Deus não nos aceita com base no nosso dinheiro. Deus não nos aceita com base se eu canto bem, se eu prego bem, se eu falo bem, se eu tenho 300 mil pessoas me seguindo. Não. Deus
nos aceita com a base na pessoa do seu filho que morreu, que derramou seu sangue por mim e por você, chorou, sentiu dor. É na base desse sacrifício vivo que eles nos aceitam e não mediante ao que eu acho, ao que eu penso, se eu quero estar por aí falando bem, ganhando dinheiro. Não. Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele, com o filho dele que morreu. E não comigo que me acho, e não com esses pastores que se acham, não com essas igrejas que estão mentindo em nome de Deus, vivendo uma vida torpe, vazia, mentirosa, fazendo da igreja um circo, fazendo da igreja o que ele acha que deve fazer. Então eu vou terminando aqui pra gente apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E como eu vou ser esse sacrifício vivo? Tendo um comportamento diante de Deus certo, não imitando o mundo, não mentindo, não transgredindo, tendo um pensamento, bom, não pensamentos errados, profanos, mundanos, mas Aí sim, depois que nós tivermos uma vida santificada, uma vida mudada, aí Paulo está dizendo, aí vocês vão experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, se vocês não forem honestos, se vocês não tiverem fé, se vocês não mudarem a conduta de vocês, se vocês não pararem de mentir, de não ajudar o próximo, de falar coisas que não agradam a Deus, olha, e estiver imitando o mundo, o comportamento errado, vocês não vão experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Não vai. Precisamos estar diante de Deus. O que a igreja está pregando hoje, que tudo pode, que não tem problema, porque Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas ele também não quer filhos desobedientes que fazem da casa dele um circo. E é onde todo mundo aplaude, acha bonito e até paga para ouvir. Não, Deus não quer isso. Que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração, no nome de Jesus. E é isso que eu aprendi aqui com Romanos capítulo 12, em ser um sacrifício vivo para Deus. Aleluia, que o Senhor nos abençoe.